Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. O tema da nossa quinta semana da campanha 40 dias de jejum e oração por um Brasil transformado é ação missionária, agindo já antes que seja tarde demais. Nós estamos desde o dia 20 de agosto envolvidos nesse projeto de edificação espiritual, aonde temos orado intensamente pelo nosso país. Hoje é o 28º dia da nossa campanha. Verdadeiramente a única solução para o Brasil é Jesus. E estamos orando por uma transformação, não na estrutura da sociedade, mas por uma transformação na vida das pessoas. Nesta noite eu quero ler 3 versos da palavra de Deus, está aqui na projeção. Marcos capítulo 16, verso 15, Ezequiel 18, verso 23, e segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Marcos 16, 15, palavras de Jesus Cristo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Por acaso tenho algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Por acaso não desejo que se converta dos seus caminhos e viva? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Eu quero introduzir a mensagem desta noite abrindo o meu coração aos irmãos, revelando talvez qual tem sido o meu maior medo e a minha maior preocupação nesses últimos dias em que estamos envolvidos nesta campanha 40 dias de jejum e oração. Meus irmãos, sinceramente eu receio que tudo quanto temos ouvido e refletido, dentro de pouco tempo, acabe em apenas teoria na nossa vida, no nosso conhecimento, e nada mais do que isso. Não é incredulidade minha, mas ao pensar sobre isso essa semana, mais precisamente do meio da semana para diante, eu pensei que eu deveria introduzir essa mensagem fazendo esse alerta. Um alerta. Eu temo que essa possa ser simplesmente e apenas mais uma campanha que a gente esteve com ela envolvido durante alguns dias. Quantas vezes, meus irmãos, nós já fomos impactados com alguma mensagem, com algum testemunho ou com alguma emocionante peça teatral, mas pouco tempo depois, poucos dias depois, tudo aquilo que nós chamamos de uma bênção, tudo aquilo que nós chamamos de algo que impactou, pouco tempo depois, aquilo não se converteu em ação, aquilo não refletiu em mudança e não fez a menor diferença em nossa vida. Meus irmãos, se nós estamos orando por um Brasil transformado e se nós acreditamos de fato que Jesus é transformação e vida, é importante que cada um de nós, que cada crente tome a sua posição de ministro de Deus, de servo de Deus, de filho de Deus e comece a dar passos efetivos para comunicar a mensagem do Evangelho aos seus amigos, aos seus parentes, familiares e às pessoas de seu contato. A mensagem desta noite, o próprio tema nos sugere isso, é um convite à ação missionária. Trata-se de um apelo para agirmos já e com urgência, antes que seja tarde demais. E nesta noite eu quero refletir com os irmãos sobre algumas questões dentro desse tema, ação missionária, agindo antes que seja tarde.
Por que precisamos de agir rapidamente? Por que a gente precisa agir rapidamente para cumprir a nossa missão? O Senhor Jesus disse, Marcos registrou, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4, eles escreveram sobre a missão que o Senhor Jesus nos deixou. E se nos atentarmos no escrito desses 4 evangelistas, nós vamos perceber claramente que eles registraram essa declaração de Jesus, essa ordem de Jesus, com um tom de urgência. Um tom de urgência. Nos últimos dias que Jesus esteve com os seus discípulos, ele tratou de repetir várias vezes qual era a missão da igreja, qual era a missão dos seguidores de Jesus. Ele repetiu várias vezes a missão de cada crente e a missão da igreja. Meus irmãos, há razões claras de por que precisamos agir com urgência, precisamos agir já em nossa missão de pregar o Evangelho, falando de Jesus aos perdidos. Há razões claras por toda a Bíblia, e eu destaquei algumas. A primeira razão é porque se não agirmos, as pessoas vão perecer. O homem sem Cristo, ele está perdido e condenado ao inferno. Nenhuma religião pode salvar o homem. Nenhum credo religioso pode reconciliar o homem com Deus. As melhores obras do homem não podem alcançar a perfeita lei de Deus. Meus irmãos, purgatório não existe. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras. Não basta dizer que acredita em Jesus ou dizer que tem muita fé em Deus. A salvação, ela nos exige bem mais do que isso. Exige uma entrega de vida total a Jesus. Sem uma entrega de vida a Jesus, todos os homens estão perdidos. Podem ser pessoas religiosas, podem dizer que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, até o diabo acredita. Pode ser uma pessoa consideravelmente boa, que pratique boas ações, mas as nossas melhores ações, a Bíblia nos diz que ela, diante da santidade de Deus, é como trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia no contexto bíblico? Era um pano que um leproso usava para limpar a sua lepra, as suas feridas, e depois aquele pano era chamado de trapo de imundícia. As nossas melhores obras, a Bíblia diz isso, é como trapo de imundícia diante da santidade de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos, de uma vez por todas, acreditar que o homem sem Cristo, ele está perdido. O discurso de Pedro em Atos 4 é que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Para o céu só há um caminho. A vida eterna só pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador que há entre Deus e os homens. Nós precisamos nos desvestir, talvez, de toda a nossa concepção religiosa de que, alguém religioso, alguém bonzinho, ele está salvo, tadinho. Não está, não. Se não crer em Jesus, está perdido. E daí, se nós não agirmos, as pessoas vão perecer. O homem está morto em seus delitos e pecados, e assim como um morto não pode dar vida a si mesmo, um pecador não pode salvar a si mesmo. O nome de Jesus é o único nome pelo qual nós, de fato, conseguimos a salvação. Jesus é o Salvador do mundo. Se todas essas possíveis opções que o ser humano vai criando possibilitasse, de fato, a salvação, todo o sofrimento de Jesus Cristo teria sido em vão. Se purgatório existisse, para que Jesus veio aqui morrer da forma como morreu? Se as boas obras pudessem trazer a salvação, por que Jesus sofreu tanto? Precisamos agir rápido, pois cada pessoa que parte deste mundo sem Jesus está partindo direto para a perdição eterna. Depois que morrer não tem mais jeito. Pode fazer culto pedindo para Deus acabar de colocar aquela pessoa para dentro, não vai resolver. Pode fazer missa, pode fazer o que quiser, não é possível. Depois que se fecha os olhos para esse mundo, fechou-se a oportunidade. Se não agirmos, as pessoas vão perecer.
Meus irmãos, se nós temos alguém de nossa família que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, ainda não decidiu de fato professar a sua fé em Jesus, nós deveríamos estar clamando de joelho todos os dias, orando em lágrimas: Senhor, salve essa pessoa, convença-a do seu pecado, da justiça e do juízo, para que ela decida assumir a sua identidade nova em Cristo Jesus, porque caso isso não aconteça, não há salvação. Se não agirmos, as pessoas vão perecer. Hudson Taylor foi um grande missionário da história. Ele começou o seu ministério em 1857, numa cidade de Ningpo, na China. E logo no início do seu ministério missionário, Hudson Taylor levou um senhor a Cristo, o senhor Ni. Aquele chinês se converteu. E certo dia, Ni perguntou a Taylor: há quanto tempo vocês conhecem o Evangelho na Inglaterra? E Hudson Taylor respondeu: há muitos séculos. E aquele chinês disse: meu pai morreu procurando a verdade. Por que vocês não vieram antes? Meus irmãos, há quanto tempo a gente conhece o Evangelho? Há quanto tempo você conhece a Cristo? Nós conhecemos há tanto tempo. Mas será que desde quando nós de fato conhecemos a Cristo, nós estamos preocupados e ocupados em que outros também conheçam? A quem você tem levado o Evangelho pessoalmente? O quanto você tem contribuído para que outras pessoas possam receber o Evangelho? Porque nós precisamos agir rapidamente para cumprir a nossa missão, porque se não agirmos, as pessoas vão perecer. Segunda razão, porque Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele nos ordenou. Ezequiel 3,18, o profeta escreveu assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Deus nos cobrará se não cumprirmos a nossa missão. Meus irmãos, eu confesso que eu não sei como isso funciona ou como isso será. Como Deus fará isso? Como Ele vai exigir da nossa mão o sangue das pessoas para as quais nós fomos enviados e nós não cumprimos a nossa missão? Eu não sei ao certo como será isso, mas uma coisa eu sei que a Bíblia não mente, e se a Bíblia diz que Deus vai exigir de nós o sangue daqueles que se perderam por nossa negligência, Deus de fato assim o fará. Eu não sei o que perderemos ou deixaremos de ganhar, se será aqui na terra ou se será na eternidade, mas eu sei que a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus. Guarde isso. Há certas pessoas que apenas você e somente você será capaz de alcançá-las e ganhá-las para Jesus. Sabia disso? Tem pessoas que competem a você. Você será a única possibilidade dessa pessoa conhecer a Cristo. Por que somente você? Porque você é a pessoa que se relaciona com elas. É você que tem contato com elas. Quem viveu no passado e quem viverá no futuro não terá contato com essas pessoas. É você que tem a oportunidade de mostrar a elas como era a sua vida, o antes e o depois de Jesus, entende? Deus vai nos cobrar, Deus vai requerer de nossas mãos a salvação de certas pessoas, as quais esteve na nossa área de evangelização, as quais viveram no nosso tempo, na nossa época. Precisamos agir rapidamente para cumprir a nossa missão, porque Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele nos ordenou. A Bíblia não está brincando, ela está falando sério. Terceira razão, porque a gente precisa agir rapidamente, porque o tempo do fim se aproxima e a oportunidade está se acabando. Meus irmãos, todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós somos convocados, somos vocacionados a trazer outros aos pés do Salvador. É com este bendito trabalho que o Senhor nos chama a nos envolver. E como Jesus, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. João 9, verso 4, o Senhor Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
O que Jesus queria dizer com isso? Trabalhar enquanto é dia, ser missionário enquanto é dia. Jesus utiliza essa expressão, enquanto é dia, para ilustrar a verdade do período da graça. Enquanto é dia significa durante o período estabelecido pelo Pai, entre o retorno de Jesus ao céu e a sua segunda vinda. Esse período compreendido, chamado período da graça. Depois do período chamado período da graça, virá o período estabelecido por Deus como sendo o momento do juízo final. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo da graça. Hoje é tempo oportuno. Agora a porta da salvação, que é Jesus, está aberta. Mas amanhã pode ser muito tarde. Chegará um dia em que Deus colocará um ponto final na história deste mundo. E aí quem se salvou foi salvo, quem não foi se perdeu eternamente. Por isso que a gente precisa agir rapidamente, agir já no cumprimento de nossa missão. O tempo do fim se aproxima e a oportunidade está se acabando. Ah, meus irmãos, apesar de alguns dizerem aí que o mundo está para acabar no próximo dia 23 de setembro, tem algumas pessoas profetizando isso. É daqui a poucos dias, segundo alguns. Eu não sou capaz de dizer quando. Deus não me deu essa capacidade. Aliás, eu acredito que Ele não deu isso a ninguém. Mas uma coisa eu posso afirmar aos irmãos: dentre todos os sinais de que a segunda vinda de Jesus e o fim do mundo se aproxima, nós vemos a evidência de vários sinais de que o tempo do fim se aproxima. Este mundo, ele está com seus dias contados. Você que está estudando, talvez você não consiga se formar. Talvez você não consiga se casar. Talvez você não consiga ver seus filhos. Pode ser que você não veja seus netos. O tempo do fim se aproxima. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas precisamos nos dispor a trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. A noite, ela simboliza o dia que Jesus, de fato, voltar para buscar a sua igreja. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas hoje, porque o amanhã, ele não está garantido a ninguém. Ninguém sabe o amanhã. Ninguém sabe se terá o amanhã. Por isso que hoje é um tempo aceitável. Por isso que hoje é um tempo oportuno de proclamarmos a mensagem da salvação. Pastor Derry Robson, ele escreveu num livro, Vida Total da Igreja, ele conta a história de um homem chamado Leroy Leake. Certo dia, Leroy, essa é uma história real, certo dia uma forte chuva fez o rio da cidade onde eles moravam nos Estados Unidos, aquele rio transbordar. E aquele pai, Leroy Leake, ele disse aos seus filhos que não saíssem de casa por causa da inundação, porque as ruas estavam se enchendo de águas. Mas uma certa hora do dia, 3 dos seus filhos escapuliram de casa, fugiram, e eles pegaram uma prancha de isopor e foram boiar nas águas do rio que estava com uma forte correnteza. E aqueles 3 garotos estavam em cima daquela prancha até que ela se arrebentou, e 2 deles conseguiram pular fora, mas o caçula, Ed, o mais novo, ele não conseguiu. E ele, agarrado a algum pedaço de pau que também estava boiando, aquele garoto começou sendo levado pelas correntezas. Seus 2 irmãos correram rapidamente e chamaram o pai em casa. E o pai pegou uma caminhonete e veio rápido, e ele tentou de alguma maneira nadar até o garoto estava preso a esses paus que estavam boiando, e ele tentou chegar até o garoto, mas a correnteza não possibilitou isso. E ele voltou à caminhonete e pegou uma corda, e ele jogou a corda para alcançar o seu filho. Naquele momento em que ele jogou a corda, 2 coisas aconteceram. A corda era curta e não foi suficiente para alcançar o garoto. E exatamente naquele momento o garoto escapuliu daqueles paus que boiavam, e ele submergiu e foi levado pelas correntezas. Naquele culto fúnebre, aquele pai, ele simplesmente se lembrava do grito do filho: papai, me ajude, eu não aguento mais.
E as palavras daquele pai foi simplesmente essa: a corda era curta demais. A corda era curta. Irmãos, há multidões de pessoas aflitas todos os dias perto de nós. Pessoas que estão se agarrando a tudo e qualquer coisa. Pessoas que estão se agarrando a tudo aquilo que lhes oferecem como sendo algo que possa lhes dar esperança. Pessoas que acreditam em tudo e qualquer coisa. Pessoas que estão desesperadas. Pessoas que estão clamando por socorro. Pessoas que estão gritando: me ajude, eu não aguento mais. Mas sabe qual a conclusão que eu tenho chegado? Muitas vezes a nossa corda tem sido muito curta. A nossa corda ela é curta quando, ao invés de nos dispormos a trabalhar, a evangelizar, nos tornamos consumidores da fé na igreja. E a gente passa a vir à igreja para receber, não mais para oferecer. A corda ela é curta quando nós gastamos mais energia, às vezes discutindo em nossas organizações e ministérios, do que falando de Jesus para as pessoas. A nossa corda é curta demais quando nós retemos os nossos dízimos e ofertas por essa ou aquela razão, e com isso deixamos de abençoar as vidas que estão perecendo. A corda é curta demais quando achamos que precisamos de treinamento especial para falar de Jesus, sendo que a maior necessidade que temos é de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. A nossa corda é curta, irmãos, quando a gente deixa de buscar uma vida cheia do Espírito. Nós deixamos de vir à igreja e deixamos de ser a igreja onde quer que a gente vá. Eu oro por um avivamento que estenda mais e fortaleça mais a nossa corda. Eu penso que o nosso grande problema tem sido, meus irmãos, a corda, irmãos, a corda. As pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Eu lembrava, quando pensava sobre a corda, lembrava daquela peça que há poucos dias atrás os nossos jovens apresentaram aqui tão bem. Acorda, igreja. Lembra dessa peça num domingo de manhã, 2, 3 meses atrás? Irmãos, nós ficamos emocionados, emoção é bom. Mas eu pergunto, que diferença aquela mensagem fez em nossa vida? O que aquela mensagem da peça alterou em nossa rotina? Irmãos, eu tenho ficado às vezes muito assustado. Nestes últimos dias, nossa igreja está envolvida no maior projeto de oração dos crentes na história do nosso país. E no mínimo, nós, a Igreja Batista SEAB, todos nós deveríamos estar aqui em peso para receber a palavra de Deus, para orar, para jejuar, para clamar a Deus por misericórdia pelas nossas vidas, para que a gente seja mais instrumento de Deus na transformação do nosso Brasil. Mas quantas pessoas ainda estão dormindo? Tem gente ainda perguntando: campanha de oração, aonde é isso? Quando? Quando vai começar? Tem gente que não está nem aí para tudo isso. Nós precisamos, irmãos, agir rapidamente para cumprir a nossa missão, porque se não agirmos, as pessoas vão perecer. Se não agirmos, Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele nos ordenou. E o tempo do fim se aproxima, e a oportunidade está acabando. Está acabando. A segunda questão para a nossa reflexão nesta mensagem é essa: o que acontecerá se não agirmos? Se nós, como crentes, não agirmos, se não partirmos para a ação missionária, se não estivermos interessados profundamente nisso, então, o que acontecerá? Primeiro, a nossa própria salvação, ela deverá ser questionada. Jesus disse claramente assim em João 14,15: se me amardes, guardareis e cumprireis os meus mandamentos. Jesus falou que o amor a Ele é provado através da nossa obediência aos mandamentos. Ele nos manda ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Estamos fazendo isso? Ele nos ordenou a sermos testemunhas do seu amor e do seu poder, poder de perdoar, poder de transformar, poder de salvar. Estamos fazendo isso? Se somos salvos, nós devemos desejar a salvação dos outros. Tem que ser assim.
Se fomos alcançados, há de ser natural que queiramos alcançar outros. E não apenas querer, mas agir, trabalhar em prol disso. Meu irmão, se você não está focado em alguém para ganhar esse alguém para Jesus, é bom verificar se de fato você já nasceu de novo e se você recebeu realmente o Espírito Santo, porque pode ser que você ainda não seja salvo. Não é possível que um crente, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo em sua vida, não esteja envolvido na salvação de outras pessoas. Nos últimos 4 domingos temos sido impactados pela palavra e lembrados pelo Espírito sobre a nossa missão. Mas se você tem ouvido tudo isso e tem continuado do mesmo jeito, não tem se sensibilizado, é bom certificar-se se você já é realmente um crente, porque pode ser que você esteja perdendo o seu tempo na igreja. A Bíblia diz claramente em 1 Timóteo 2, versos 3 e 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Precisamos nos importar com o que Deus mais se importa. E o que Deus mais se importa é a salvação das pessoas que Ele criou. E se eu não estou me importando com isso, é possível que eu não esteja desfrutando da minha própria salvação. A Bíblia diz que é sábio aquele que é um ganhador de almas. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Por que é sábio aquele que ganha almas? É sábio porque esta é uma obra de efeito eterno. Meus irmãos, não há chamado maior ou um objetivo maior do que este para um crente. Tiago 5, verso 20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que acontecerá se não agirmos? A nossa própria salvação deverá ser questionada. O que acontecerá se não agirmos? Deus usará os poucos ceifeiros na colheita, porque Ele não depende de nós. Deus não depende de ninguém. Deus não depende nem de mim, nem de você. Talvez você esteja surpreso com essa verdade. Não depende. A Bíblia que eu leio me revela um Deus que não depende de mim para nada. Um Deus soberano e autoexistente. Mateus 9:37, então disse aos seus discípulos: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, conosco ou sem nosco, a obra de Deus continuará sendo feita. Mas Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que Deus nos convida para trabalhar para Ele. E Ele diz que as recompensas são excelentes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus nos convida para a gente trabalhar para Ele. Paul Washer escreveu: Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um privilégio. Deus nos dá o privilégio de sermos instrumentos para a salvação de outros. Privilégio, irmãos. Privilégio que Deus nos dá de sermos instrumento nas mãos de Deus para a salvação de outras pessoas. Um dia Deus colocou uma jovem por nome Esther, uma jovem judia, dentro do palácio do rei Assuero, uma nação pagã, para ser esposa daquele rei. Deus conduziu tudo e aquela jovem judia, Esther, se casou com o rei Assuero. Por causa da maldade de um homem chamado Amã, havia um plano arquitetado para exterminar com todos os judeus da terra naquele tempo. E o tio de Esther, um homem por nome Mardoqueu, ele ouviu a trama desse Amã, e ele procurou por Esther e disse: Esther, veja o que você pode fazer em favor do nosso povo, do povo judeu. E Esther ficou meio com medo. E Mardoqueu disse o seguinte para Esther, Esther 4,14: se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Ele estava dizendo o seguinte: se você não se dispor a ser um instrumento de Deus, onde você está hoje, na posição que você ocupa hoje, no lugar estratégico que você está hoje, não tem problema não.
surgirão de outra parte alguma solução, porque Deus faz a obra dele com você ou sem você. Mas aí ele faz uma pergunta para Esther, e aquela pergunta foi lá no fundo do seu coração. Ele perguntou assim para ela: quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? E Esther então ficou pensando. Esther olhava para si e pensava assim: realmente, se eu estou hoje neste lugar, se eu tenho hoje essa posição que tenho, se eu estou neste palácio, em mim não há mérito algum. Foi a mão de Deus que me conduziu para aqui. E Esther se dispôs a falar então com o seu esposo, o rei Assuero. Ela disse para Mardoqueu: olha, fique em oração, segura a corda em oração, que eu vou falar com o meu esposo. E foi falar com ele. Meu querido, quem sabe não foi para este tempo, para este momento, que você foi conduzido para estar onde você está, no lugar que você está, na profissão que você está, morando aonde você mora, convivendo com as pessoas que você convive, para você ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. É um privilégio que Deus dá para a gente. Se nós não agirmos, com certeza Deus levantará outros para agirem. Se nós não falarmos de Jesus, se não evangelizarmos os perdidos, Deus usará alguém. Ele usará os poucos ceifeiros, os poucos trabalhadores, mas Deus deseja usar a mim e a você, e Ele nos dá essa oportunidade, esse privilégio. Que privilégio temos, irmãos, de ser instrumentos nas mãos de Deus para a salvação de pessoas perdidas. A terceira questão na qual eu quero refletir com os irmãos é esta, e eu quero ser bem prático. O que cada crente pode fazer como um missionário? Um dos aspectos mais importantes na missão de levar adiante o Evangelho de Cristo é que esta é uma responsabilidade coletiva, é verdade, mas ela é também estreitamente pessoal. Cada discípulo de Jesus, cada crente, ele tem que fazer a sua parte na tarefa de evangelização das pessoas. Cada crente, toda pessoa que nasceu de novo, ela tem a obrigação. O Senhor Jesus determinou, ordenou, mandou que a gente seja uma testemunha, que a gente pregue, que a gente fale dele para as outras pessoas. Isso envolve uma responsabilidade coletiva como igreja, e envolve também uma responsabilidade pessoal, minha, sua, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, de cada adulto. O que cada crente deve fazer como ação missionária? 7 ações missionárias cada crente deve ter. Primeiro, seja um exemplo da vida de Cristo para as outras pessoas. Essa é a primeira forma de sermos um missionário. Sermos um exemplo da vida de Cristo para as outras pessoas. Nós podemos chamar isso de testemunhar. Nós cumprimos a nossa missão, primeiramente, vivendo como Jesus. O que é testemunhar, meus irmãos? Testemunhar é a gente contar o que a gente viu acontecer. E talvez a pergunta que alguém queira fazer é: mas o que aconteceu e aonde aconteceu, quando aconteceu, para eu testemunhar? O que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu se refere à mudança de vida que nós experimentamos no antes e no depois. Aconteceu conosco, aconteceu comigo, aconteceu com você ou não aconteceu? Como é que foi a sua conversão? Você lembra? O que aconteceu? Como era a sua vida antes e como se tornou a sua vida depois? Irmãos, quando testemunhamos de Cristo para as outras pessoas, quando não escondemos a obra que Cristo fez e está fazendo em nossa vida, nós estamos evangelizando da melhor maneira possível. A gente está sendo um modelo de Cristo para as outras pessoas. Viver como Cristo, esse sempre será o melhor método evangelístico. Segunda ação missionária que eu queria apontar para você: ore nominalmente pela salvação de pessoas. Orar citando o nome. As pessoas que você deseja alcançar para Jesus, as pessoas que você conhece que ainda não são crentes, seja um familiar, um esposo, um filho, um pai, uma mãe, um primo, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um amigo, um colega de trabalho, um patrão, um empregado,
seja quem for, ore citando o nome dessa pessoa para Deus. Ore todos os dias pela salvação de alguém especificamente. Não é orar oro pela salvação de todo o Brasil. Tudo bem, isso tem algum valor? Tem. Mas quando nós, de fato, nominalmente, colocamos diante do Senhor, aos pés do Senhor, o nome das pessoas que nós desejamos alcançar para Cristo, há um valor extraordinário nisso. Ore diariamente, nominalmente, pela salvação de pessoas. Meus irmãos, uma outra ação missionária que eu também queria apontar aos irmãos: tenha o hábito de distribuir folhetos evangelísticos. Eu sei que alguns aqui já fazem isso, mas talvez a gente pudesse crescer isso, esse grupo, esse número de irmãos. Tenha o hábito de distribuir folhetos evangelísticos. Eu estampei ali algumas ideias. Irmãos, sinceramente, eu pensei em preparar para esta noite um kit de folhetos evangelísticos e trazer para distribuir para aqueles que desejarem, ir para suas casas levando talvez 10, 20 ou 30 ou 50 folhetos cada um. Eu pensei que essa poderia ser uma boa estratégia de incentivo, mas por outro lado eu pensei, se nós estamos falando em ação, isso poderia talvez levar alguns ao comodismo, porque nós estamos muito acostumados às vezes a receber as coisas de mão beijada. Mas eu sugiro a você amanhã procurar o primeiro bazar de nossa cidade evangélico e adquirir folhetos e passar a partir de agora andar com folhetos no seu carro, no seu bolso, e onde você encontrar pessoas que você suspeite que elas não sejam crentes, você entrega um folheto. Não precisa dizer nada. Há quase 500 anos atrás, João Ferreira de Almeida, esse homem se converteu a partir de um folheto evangelístico que ele encontrou jogado no chão numa estação de trem. O Espírito Santo, ele pode utilizar um folheto pisado por alguém, sujo e amassado, para converter a vida de uma pessoa. Imagine o que ele então poderá fazer usando a minha vida e a sua vida para a gente em algum lugar tirar um folheto e entregar a alguém. Esse ano tem sido um ano de muitas viagens, eu tenho ido a vários lugares, tendo o privilégio de poder pregar a palavra de Deus. E a gente passa por muitas das vezes pelos postos de pedágio, e uma das práticas que eu passei a adotar comigo é de carregar comigo algum material evangelístico e também meus livros, e sempre que pago um pedágio, eu presenteio com um folheto e também com um livro. É uma forma de abençoar, e eu vou orando e pedindo ao Senhor, eu não conheço aquela pessoa, mas o Senhor conhece, que de alguma forma isso possa abençoar a vida dela. Irmãos, a obra a gente faz e quem opera a salvação é o Espírito Santo. Tenha o hábito de distribuir folhetos evangelísticos. Uma outra ação missionária: ande sempre com um cartão IBC no bolso. Eu preparei, está ali atrás e você pode apanhar depois, um cartãozinho simples, é um cartão de visita. E de um lado dele tem o nome da igreja, o endereço, dias de culto. Você é nosso convidado especial. E eu quero daqui por diante manter constantemente cartões assim, leve 10, leve 20, leve 30, quantos você quiser, e você entregue isso para seus amigos, convidando eles para vir. Eu me lembro, meus irmãos, na igreja que eu fui pastor anteriormente, um dia eu encontrei com uma senhora que morava poucas casas assim, na mesma rua, depois do templo, e eu perguntei para ela assim: a senhora já visitou a igreja batista aqui alguma vez? Eu estava de pouco lá, e ela disse assim: eu não, porque ninguém nunca me convidou. E foi a oportunidade que eu tive de fazer o primeiro convite a ela. Quantas pessoas nunca foram convidadas sequer para ir em alguma igreja? E se você entrega um cartão: olha, eu sou membro dessa igreja, eu frequento essa igreja. Um irmão hoje cedo compartilhava comigo, o irmão Sebastião de Oliveira, e dizia que foi convidar alguém, e a pessoa disse: eu já estou até frequentando essa igreja. Que coisa boa, irmãos, é a gente estar cumprindo a nossa missão do jeito mais simples que a gente pode cumprir. Quer uma outra ação missionária? Leia notícias missionárias. Meus irmãos, a gente fica obtendo tantas informações, tantas notícias, tantas coisas o dia inteiro. Tem gente que assiste tudo quanto é jornal, vai ouvir amanhã, vai ouvir no Bom Dia Brasil, que o Marcelo Rezende morreu, vai ouvir no da tarde, vai ouvir no da noite, vai ouvir também no Jornal Nacional e vai ouvir depois no Jornal da Noite. Tem gente que não perde telejornal. É bom sim estar sempre bem informado, mas que tal você passar a separar um tempo diário para ler sobre missões? Para ouvir alguma coisa sobre missões? Existe uma revista de publicação periódica da Junta de Missões Nacionais que você pode se cadastrar para recebê-la na sua casa, A Pátria para Cristo. E você vai receber informações dos campos missionários.
Hoje, com o advento da internet, com o celular, a gente pode ler informações assim, de última hora. Missões nacionais, está ali o site, depois você pode pegar isso aí na secretaria da igreja. Missões mundiais, missões Novas Tribos do Brasil, que trabalha apenas com indígenas. Também há um site chamado Portas Abertas, que nos dá informações sobre crentes perseguidos e em situação de risco ao redor do mundo. Procure ler informações sobre missionários, que você será com certeza motivado mais ainda para ações missionárias. Sexta ação: adote algum projeto missionário, algum PAM. PAM é Programa de Adoção Missionária. Adotar um missionário, como foi dito aqui quarta-feira, por R$1 por dia, R$30 por mês. Você pode fazer um cadastro na junta e você, com R$30 por mês, você vai ajudar, vai colaborar para a manutenção de um missionário no campo de missões. Vários irmãos aqui são adotantes até hoje ainda do nosso irmão Murilo, que vai estar aqui conosco. Ele está há 8 anos lá no sul. Agora, recentemente, ele vai vir aqui falar sobre isso. Compraram um terreno no centro da cidade por R$70 mil à vista para a construção do templo da primeira igreja batista em Arroio dos Ratos, a 55 quilômetros de Porto Alegre. Trabalho que ele está desenvolvendo lá. A nossa igreja envia um salário mínimo todo mês para ajudar, colaborar no sustento dele. Enviamos para a junta que administra tudo isso e o mantém lá naquele lugar. E nós podemos, com ainda uma pequena parcela, sermos um parceiro missionário. Tem algumas fichas lá atrás no balcão. Se você deseja ser um adotante de algum missionário, pode pegar depois, pede informação a mim, a Adma, ou com o Fagner, ou com a Lídia, como se tornar um parceiro missionário. A 7ª ação que eu gostaria de sugerir a você: faça uma viagem missionária. No próximo ano, eu quero pedir ao Senhor que nos aponte alguns projetos missionários para que a gente possa fazer algumas viagens para a gente viver a realidade de campos missionários. Eu me lembro de que no tempo em que estava cursando o seminário, eu e Adma, juntamente com a minha turma do seminário, a gente participou de vários projetos missionários. 2 dias, 3 dias em alguns lugares. A gente vive experiências incríveis. A gente se depara com as necessidades das pessoas, sobretudo necessidades espirituais. Quem sabe a gente não devesse, no próximo ano, reduzir um pouco, talvez, o investimento em nossos eventos conosco mesmo, e a gente sair a campo para trabalhar. Quem sabe não está na hora, meus irmãos, de a gente começar a agendar aí, sairmos de fato dessas 4 paredes, levantarmos recursos, planejarmos ação missionária. Eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: o pouco que você fizer será uma semente de uma grande colheita, mas faça pelo menos um pouco. Uma única pessoa que você ganhar para Cristo, a sua vida terá feito diferença por toda a eternidade na vida de alguém. Meus irmãos, a conversão de almas, esse é o nosso objetivo principal. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus viveu, foi para isso que Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. E essa é a suprema tarefa da igreja. É por esse motivo que nós existimos. Jesus foi claro: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Qual o Evangelho? O Evangelho da adesão? O Evangelho da bênção? O Evangelho que promete prosperidade material? O Evangelho que promete cura física? Não. Esse é o falso Evangelho. Jesus nos mandou pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho que transforma, o Evangelho que leva a pessoa a mudar de vida, o Evangelho que conduz à vida eterna. Infelizmente, muitos hoje têm pregado o Evangelho da adesão, o Evangelho da inclusão, não o Evangelho da conversão e Evangelho da transformação. Talvez por causa disso a gente veja hoje muitas igrejas que estão cheias de pessoas vazias de Deus, e vazias de pessoas cheias de Deus. Finalmente, o Evangelho não pode ficar retido em nossas vidas
Por isso não podemos ficar somente na teoria. É importante que cada um de nós tome a sua posição de missionário e comece a agir na comunicação da mensagem do Evangelho aos seus amigos, aos seus parentes, às pessoas de contato. Irmãos, nós teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas só temos o período de nossa vida aqui para a gente alcançá-los. Onde houver uma vida sem Cristo, ali nós devemos estar com a mensagem da salvação, pois a evangelização é a missão de todos nós. É a minha missão, é a sua missão. Queria convidar você a, nesse momento, fechar os seus olhos. Queria conduzi-lo a tomar uma decisão, primeiramente, por Jesus. Meu querido, você que está aqui nesta noite, você já se arrependeu de seus pecados e decidiu crer pela fé que Jesus morreu na cruz para ser o seu Salvador? Você já tomou a sua decisão por Jesus? Se ainda não, não demore, não perca tempo. Hoje é o tempo oportuno. Amanhã pode ser muito tarde. Você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Você precisa simplesmente de desejar isso. Se você deseja isso, entregar a sua vida a Jesus, eu quero ajudar você, quero fazer uma oração junto com você. Mas para isso eu gostaria de pedir que você levantasse a sua mão assim, aonde você está. Alguém deseja fazer isso hoje, entregar a sua vida a Jesus? Talvez alguém que esteja afastado, esteja precisando se reconciliar com o Senhor. Quem sabe você está precisando fazer isso? Se você assim deseja, eu gostaria de pedi-lo que ficasse com a sua mão erguida. Que Deus abençoe a sua vida, você lá atrás que ergueu a sua mão. Mais alguém? Eu não quero insistir muito. Eu quero fazer uma breve oração neste momento. Ore comigo assim, você que levantou a sua mão. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu quero pedir o perdão de meus pecados. Quero pedir que o Senhor me receba, que o Senhor venha morar em meu coração, para que eu seja uma nova criatura a partir desta noite. Eu quero ser uma nova pessoa, que vai viver de uma maneira diferente, viver uma vida que agrada ao Senhor. E eu confio que o Senhor há de fazer isso na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu gostaria de terminar este culto orando junto com os irmãos. Orando para que a gente tenha ações missionárias, para que a gente possa agir já, antes que seja tarde. E se você tem uma pessoa na sua família que ainda não se converteu, ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você, pedindo pela sua vida e pela vida dessa pessoa. Tem alguém na sua casa, na sua família, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão, alguém que você quer clamar ao Senhor? Eu sei que você já faz isso, mas percebe como que estamos sendo nesta noite lembrados e nós precisamos clamar muito mais ainda, irmãos. Se essa pessoa deixar este mundo sem tomar a sua decisão, ela partirá sem a salvação. Irmãos, nós temos saudades de nossos entes queridos, mas coisa boa é termos a saudade e termos junto com isso a certeza de que nós os veremos um dia, estaremos juntos, porque estão na eternidade. Mas coisa triste, meus irmãos, é sentir saudade de alguém que a gente nunca mais verá. E aqueles que se foram, nós não podemos fazer nada por eles, mas aqueles que ainda estão aqui, nós podemos fazer muito. Ah, Senhor, aqui estamos nós nesta noite. O Senhor sabe que tem gente de perto de nós, gente da nossa família,
gente de nossa convivência, um amigo, um familiar, um colega, que ainda não tomou uma decisão ao teu lado. Pai, nós queremos nesta noite colocar estas vidas diante do Senhor. Salva, Senhor, essas pessoas. Que o teu Espírito Santo possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Para que elas possam ter a experiência do novo nascimento. Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria, Senhor, para a gente saber a hora certa de falar com elas, a hora certa de entregar, quem sabe, um folheto evangelístico a alguém, a hora certa de entregar um convite para que ela possa vir aqui. Ó Deus, nos ajude para que a gente possa viver de uma forma mais autêntica, Senhor, sendo mais parecido com Jesus, para que o nosso próprio testemunho fale mais alto, Senhor, para que aquele familiar nosso que ainda não se converteu possa ficar admirado ao olhar para nós e falar: poxa, como ele, como ela tem um brilho diferente, tem um agir diferente. Ó Deus, que a nossa vida possa impactar a vida de outras pessoas. Deus, não nos deixe dormir, Senhor, não nos deixe ficar com tudo isso na teoria, Pai. Senhor, nos desperte para que a gente se envolva com os de perto, esses que estão no nosso círculo de convivência, mas que a gente se envolva também com os de longe, pessoas que a gente não conhece. Mas, ó Deus, quem sabe a gente vai ajudar financeiramente com uma parceria missionária. Quem sabe a gente vai deixar a nossa casa, a nossa cidade em algum momento para ir em alguma cidade, para levar, ó Deus, a Tua palavra. Ó Deus, quantas regiões ainda há em nosso país de carência espiritual. Senhor, tira-nos do comodismo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa cada dia colocar paixão em nosso coração pelas almas perdidas, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós como igreja hoje, Pai, para que a gente possa a cada dia, de fato, viver cumprindo a nossa missão. Deus, muito obrigado por essa palavra nesta noite. Eu te peço por aqueles que ergueram a sua mão ainda há pouco, professando assim, demonstrando assim, declarando assim, que estão entregando a vida a Jesus. O Senhor possa selar estas vidas, ó Pai, guardá-las, conservá-las, para que elas não desistam, mas que caminhem a cada dia na Tua presença. Pedimos por tantos outros que ainda não deram um passo ao batismo, Senhor, têm vindo aqui à Tua casa, já até tomaram uma decisão, Senhor, mas desperta-os, para que possam se identificar com Cristo por meio do batismo. Senhor, nós estamos desejosos, Pai, de ver pessoas a cada dia entregando suas vidas ao Senhor. Pai, por favor, esteja conosco, ó Deus, nos despertando, para que a gente possa agir já, ó Deus, em prol da missão que o Senhor nos deu. Pai, salve essas pessoas, as quais estamos aqui agora, orando por elas, cada um que veio aqui à frente, se lembrando talvez do esposo, da esposa, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um conhecido, de um amigo, de um colega. Ó Deus, salve essas vidas, Senhor. Salva, Senhor, não deixe que elas partam desse mundo sem tomar uma decisão. Nós te clamamos por isso, Pai, e queremos assumir um compromisso de orar diariamente por essas vidas, pelas pessoas que ainda não se converteram. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.